Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno falando aqui. Nesse vídeo que é dedicado aí à correção da atividade 1, né, a primeira atividade do nosso curso, que vocês enviaram até o último sábado, dia 23. Bom, antes de passar a correção propriamente dita, eu vou chamar a atenção aqui para um ponto que é muito importante, muito importante. Pode parecer uma bobagem no primeiro momento, tá? Mas eu espero que vocês compreendam aqui o nosso apelo. Nessa parte aqui do formulário, gente, aqui está o formulário, né, do jeitinho que ele foi enviado para vocês, tem aqui nome completo, tá vendo? Então dentro aqui desse quadrado, ó, clico lá, começa a piscar e eu consigo escrever o nome da pessoa. É aqui que você deve escrever o seu nome, tá? Bruno, mas tá óbvio, tá na cara. Bom, tá óbvio, tá na cara, mas teve gente que não preencheu, teve gente que não mandou o formulário. Vejam aqui qual é a instrução, olha só, tava lá para vocês desse jeito. Você deve selecionar a resposta correta, marcando-a em negrito. Negrito. O que é marcar em negrito? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o exemplo do negrito. Alternativa C, ela está em negrito. Ó. Seleciono, marco negrito. Ok? Como que eu marco negrito, Bruno? Ó, se eu der um cliquezinho aqui, eu consigo ver aqui, ó, negrito. Aqui está o negrito, ó. Esse Nzinho, marco negrito. E teve gente que não fez isso, tá? Bruno, mas que bobagem. Não, gente, não é uma bobagem. Nós temos aí 245 alunos para dar assistência. Se cada um mandar um arquivo de uma maneira diferente um do outro, nós não vamos conseguir trabalhar de tantos arquivos diferentes que nós temos, tá? Então, repito, por favor, sigam as instruções. Outro pedido que eu vou fazer para vocês, vejam só, aqui está. Salve o arquivo e envie para o e-mail sala virtual tal. Teve gente que enviou como arquivo compartilhado do Google. Por favor, não façam isso. Pensem só novamente. Imagina só se, sei lá, 80 alunos do curso resolvem fazer isso, né? Então, vou ficar o dia inteiro só olhando arquivo compartilhado, tá? Então, a instrução é clara. Pega o arquivo, preenche o arquivo, anexa o arquivo no e-mail e envia o e-mail para a gente, tá bom? Tenho certeza que posso contar aí com vocês, certo? Gente, eu fiz aqui um pouquinho maior para ficar mais fácil de a gente assimilar, tá? O objetivo do vídeo, então, como eu falei para vocês, é fazer a correção dos exercícios. Vamos ver a questão 1. A questão 1 fala sobre o conceito do texto, que é um dos conceitos trabalhados no texto aula 1, né? O primeiro texto que vocês leram aí no curso. Essa é uma tirinha da Laerte, Enem 2020. Bom, no primeiro lado da tirinha, aí no lado esquerdo da tirinha, estúdio, parece que o menino está super bem equipado, né? Cheio de equipamentos aí tecnológicos. E do lado direito nós temos um celular acabando a bateria, né? Um cafezinho lá, uma mesinha muito pobrezinha. Pois bem, creio que vocês concordem comigo que essa imagem, que essa tirinha é um texto, né? Claro, é um texto. E essa tirinha, esse texto, prova para a gente que texto não pode ser considerado apenas um conjunto de palavras ou frases. Bom, por que o texto não pode ser considerado apenas um conjunto de palavras ou frases? Bom, porque outros elementos, vocês devem lembrar disso, né, lá no texto aula, outros elementos podem se constituir como instrumentos de atribuição de significado, né, como as imagens, por exemplo. Então vejam, nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem um texto formado predominantemente por imagens e não por palavras, tá? Então se eu tenho um texto que é formado predominantemente por imagens e não por palavra, isso significa o quê? Que eu não posso dizer que texto é um conjunto de palavras ou frases. Texto é muito mais do que isso, né? O texto ele pode ser isso também, mas não só isso. Vejam o que diz a alternativa A. Então tenho lá, né? A tirinha é uma prova de que o texto não é apenas um conjunto de palavras ou frases, porque a divisão de textos em dois quadros mostra que eles podem ser simples. Bom, será que a simples divisão de um texto em dois quadrinhos mostra que ele é simples? Ok, pode ser, mas isso não comprova para a gente por que ele não deve ser chamado, por que a gente não deve chamar aí um conjunto de palavras ou frases de texto simplesmente, tá bom? Vamos ver a B. A interpretação da tirinha está relacionada com o contexto do Enem 2020. Está, né? Está relacionada com esse contexto, mas isso não tem relação com o que foi pedido, né? Então tomem cuidado que muitas vezes acontece aí de a gente ter a alternativa que é verdadeira, e essa aí me parece uma alternativa verdadeira, né? A interpretação da tirinha de fato está relacionada com o contexto do Enem 2020, mas ela não está correta. Ela é verdadeira, mas ela não está correta dentro daquilo que é pedido. Por quê? O que foi pedido? Volta lá de novo no enunciado. A tirinha é uma prova de que o texto não é apenas um conjunto de palavras ou frases, porque a interpretação da tirinha está relacionada com o contexto do Enem. Pera lá, mas ela não está explicando, não? Percebem? Eu tenho aí como alternativa de resposta uma afirmativa que é verdadeira,
mas que não é correta. Por que não é correta? Porque ela não está em sintonia com aquilo que foi pedido no enunciado. Ok? Bom, a tirinha é uma prova de que o texto não é apenas um conjunto de palavras ou frases, porque os recursos utilizados nessa tirinha são verbais e não verbais. Opa, aí sim, vejam. Se eu tenho uma tirinha que foi construída com recursos verbais, né? Recursos verbais, palavras, e recursos não verbais, que são as imagens, e se eu estou reconhecendo essa tirinha como texto, então não posso dizer que texto é apenas um conjunto de palavras ou frases. Concordam? Então esse conceito de texto, esse conceito tradicional que se tem sobre texto, né, de que texto é um conjunto de palavras ou frases, ele cai por terra à medida em que a gente começa a agregar nos textos outros elementos semióticos, como é o caso aí das imagens, tal qual acontece nessa tirinha. E a D, os textos formados por apenas uma palavra ocorrem em grande quantidade. Tá. Ainda que textos formados por apenas uma palavra ocorram em grande quantidade, isso não é um argumento para dizer para a gente que texto não é apenas um conjunto de palavras ou frases, tá? Tal qual já expliquei para vocês ainda há pouco. Tudo bem, pessoal? Então, quem marcou aí a alternativa C, acertou a questão. Vamos ver a segunda. A segunda é sobre linguagem formal e informal, né? Lá está. Com família e amigos, usamos uma linguagem mais descontraída, uma linguagem informal. Com superiores e hierárquicos, usamos uma linguagem mais elaborada, formal. Assim, diferentes contextos comunicativos exigem diferentes linguagens. É importante que as pessoas saibam adequar os seus textos aos diferentes contextos comunicativos para garantir a comunicação livre de problemas. Pois bem, então aí eu tenho, né, um texto que fala sobre os tipos de linguagem, confrontando a linguagem formal e a linguagem informal. Nós vimos também isso lá no primeiro texto que vocês leram para a primeira semana de curso, né? E vem a pergunta: ao elaborar a redação do Enem, o estudante deve optar por uma linguagem formal ou informal, hein? Vejam que eu tenho aí como opção formal ou informal, né? A e B formal, C e D informal. Bom, a linguagem ela precisa ser formal, né? Pois ele desconhece o seu interlocutor, que está em posição superior a ele. É exatamente isso que acontece no Enem, né, pessoal? Pensa lá na situação de prova. Qual é a linguagem que vou utilizar? Bom, eu não estou falando com qualquer pessoa, né? Eu estou falando com o avaliador. E o avaliador, naquele contexto comunicativo ali da avaliação, ele está numa posição superior ao estudante que está fazendo a sua redação. Percebe? Então, por esse motivo, exatamente por esse motivo, que o estudante deve optar por utilizar uma linguagem formal. Ele não sabe quem é que vai ler a redação dele, mas ele sabe que essa pessoa que vai ler a redação dele está numa posição superior a ele, que é a posição de avaliador. Certo? Vamos ver a B. Formal, porque ele precisa demonstrar conhecimento da norma culta do português. Bom, o estudante ele não precisa demonstrar conhecimento da norma culta do português, ele precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para se fazer uma redação, não é? Que muitas das vezes compreende sim ao conhecimento da norma culta do português, mas não é por causa disso que ele vai utilizar uma linguagem formal. Ah, eu vou usar a linguagem formal porque eu preciso mostrar que eu sei a norma culta do português. Não, você vai utilizar a linguagem formal porque você está numa situação de formalidade, você está numa situação em que tem um superior hierárquico, né? Existe uma pessoa numa posição superior à sua naquele momento e você deve se dirigir a ele com esse padrão mais formal de língua, tá? Então você vai usar uma linguagem formal por conta da situação e não porque você precisa demonstrar o seu conhecimento de gramática do português. O conhecimento é importante? Tem até uma habilidade lá, uma competência que fala sobre ela, né? A competência 1, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários aí ao português.